Este documentário tem como elemento central resgatar uma das principais correntes teórico-metodológicas da geografia brasileira. Em que pese a sua abordagem ter uma perspectiva de neutralidade científica, de uma perspectiva de modelagem matemática, de uma trajetória descritiva, de se fundamentar numa perspectiva epistemológica, que nós chamaríamos aqui, efetivamente, de um empirismo lógico, trata-se de uma corrente que teve contribuição significativa na formação de geógrafos no Brasil e, sobretudo, na produção de um conhecimento da geografia brasileira. A geografia teorético-quantitativa é apresentada aqui, portanto, a partir de 3 perspectivas centrais. A primeira decorre dos seus elementos teórico-metodológicos. A segunda, do contexto histórico no qual se estabelece o crescimento e os motivos de crescimento desta corrente teórica, exatamente a partir dos anos 60 até o final dos anos 80. E, por último, destacar os principais protagonistas desta corrente e os motivos que fizeram pelos quais Rio Claro se tornasse uma referência na produção desta forma de construção da geografia brasileira, dessa forma de fazer pesquisa e formação na geografia brasileira. Então, de fato, resgatar a memória da geografia teorético-quantitativa é reafirmar uma história também da própria geografia brasileira e da sua importância no contexto nacional, a partir de Rio Claro, mas também no contexto internacional, a partir do seu diálogo e da construção desse diálogo com a geografia produzida no mundo inteiro. Então, trata-se de um resgate histórico, trata-se de um resgate sobre a perspectiva teórica, né, e, sobretudo, da memória e da importância da geografia de Rio Claro. Bem, meu nome é Lúcia Helena de Solteira Batista de Oliveira, depois Gerardi, de Oliveira Gerardi. Eu vim para Rio Claro fazer o curso de Geografia em 67, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Eu fui aluna de 67 a 70 e em 72 eu comecei a substituição do Alexandre e em seguida fiquei por aqui. E aí me aposentei aqui em 96. Fiquei ainda 15 anos como voluntária, depois de aposentada, trabalhando na pós-graduação, orientando, dando aulas, fazendo projeto. E depois desses 15 anos, ainda fiquei até pouco antes da pandemia, até, como, enfim, trabalhando aqui 2 dias por semana, fazendo a geografia que eu fiz por 44 anos. O Ariovaldo Belino de Oliveira, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Ciências Humanas daqui da USP. Eu me chamo Eliseu Savério Espósito, sou geógrafo de formação. Eu me formei na graduação aqui em Presidente Prudente, fiz mestrado e doutorado na USP, pós-doutorado na Sorbonne e Panteon. Sou professor titular, aposentado, mas continuo trabalhando em pesquisas financiadas pela FAPESP, pelo CNPq, porque eu sou pesquisador 1B do CNPq, e continuo trabalhando, portanto, na pós-graduação. E foi uma experiência muito interessante a minha vinda para Rio Claro, porque Rio Claro já era um centro de pesquisa, né? Então você tinha o primeiro curso de física do interior, foi aqui em Rio Claro, né? Matemática, da pedagogia, né? As ciências sociais. E nesse momento que eu fui entender a própria figura do professor Dr. João Dias da Silveira, né? Que foi o idealizador e o fundador da faculdade, né? O campus de Rio Claro surgiu em 1958, ainda como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tendo formado as primeiras turmas de Geografia nessa época, e somente em 1976 a instituição tornou-se uma unidade da Unesp, originando conjuntamente um Instituto de Biociências e um Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Durante a trajetória do campus de Rio Claro e do curso de Geografia, nossa unidade ficou historicamente marcada por ser um núcleo
de difusão e de desenvolvimento da geografia teorético-quantitativa. Bom, essa geografia surgiu em 1950 lá no exterior, chegou aqui no Brasil nos anos 60 e perdurou até os anos 80, mais ou menos. Bom, essa corrente epistemológica ela defende a compreensão dos fenômenos espaciais de forma sistematizada, através de modelos matemáticos e estatísticos, pois entende-se, né, que o espaço é algo absoluto. E ela também utiliza processos teóricos e metodológicos semelhantes às ciências naturais e exatas. A geografia teorética também ficou conhecida como geografia neopositivista ou como nova geografia, que seria a tradução em inglês. O contexto histórico desse período, na minha opinião, é o seguinte. De 1945 a 1975, o mundo ocidental viveu um período chamado 30 Gloriosos. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma recuperação econômica muito grande. A social-democracia se implanta na Europa, né, instaura-se um clima de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a tecnologia estava em alta. E, portanto, a linguagem matemática também entra nas ciências sociais. E se recupera, né, a tendência de Carnap e depois de Popper, né, do Círculo de Viena, que diz que a linguagem matemática é a linguagem científica. Então, a Escola de Chicago é aquela que mantém isso como muito forte, né, depois da tradução de texto de Fontine e Cristalli, por exemplo, que modelizaram, né, o espaço na geografia. E, né, a tendência a entender a organização do espaço dava certo por meio da linguagem matemática. Essa linguagem, né, foi importante também porque algumas pessoas saíram, né, do Rio de Janeiro, principalmente do IBGE, e foram fazer doutorado em Chicago. E trouxeram, portanto, essa linguagem para cá de autores como Brian Barry, Ian Burton, né, que foram os primeiros, né, autores bem lidos no Brasil. Então foi uma influência, né, de doutores que vieram, né, e trouxeram essa, digamos assim, essa tendência. E no momento político do Brasil, a partir de 64, que era realmente um momento de governo militar que reprimia, né, aquilo que poderia também ter alguma associação com o comunismo, com a esquerda, com o marxismo, etc., era reprimido. Como estudante aqui, né, a gente, para ler, né, textos do Marx, por exemplo, tinha que ler escondido. Né? Os livros não foram queimados, eles estavam na biblioteca, mas você não podia ser visto carregando esse livro para lá e para cá. Realmente havia uma certa repressão. Mas, né, como havia uma linhagem da geografia tradicional para essa geografia, né, crítica, logo depois da anistia de 79, nós pudemos, né, entrar nessas leituras com mais tranquilidade. Mas havia também o apoio, logicamente, oficial a essa geografia. Tá? Isso realmente houve. Eu não sei dizer exatamente como, né, mas a universidade era um lugar do livre pensar. Então, podia-se, né, trabalhar com ela, né, à vontade. E ela, logicamente, gerou, né, muitos trabalhos, né, muitos textos, com pessoas muito importantes na geografia naquela época, como Cristofoletti, por exemplo, Jürgen Langenbuck, Helmut Tropmeier, que são nomes, né, que não podemos esquecer que tiveram, né, uma produção científica significativa. Ela entrou lá em função do movimento da geografia a nível mundial, não é? Em que havia uma corrente forte da geografia a nível mundial, voltada para o empirismo lógico. Então, a opção de Rio Claro não está ligado à ditadura aqui no Brasil, mas está ligado a esse movimento internacional, né, que havia na geografia. Como percebemos, a geografia quantitativa não esteve associada diretamente ao regime militar. A sua origem está ligada a outros fatos. Bom,
Contudo, né, aqui no nosso contexto nacional, a gente vai ter a repressão dos ideais marxistas, o que vai acabar proporcionando, de certa forma, né, a gente pode dizer assim, a penetração das bases quantitativas. E no contexto mundial, a gente tem ali um período pós-guerra que tinha como objetivo central alcançar maior progresso técnico e científico, e portanto essas bases quantitativas serviam para esse contexto. E retornando, né, pro contexto nacional, a gente vai ter ali o regime militar, né, mas esse regime tinha como característica, né, ser um estado intervencionista. Ou seja, esse tipo de estado ele vai se apropriar dessas bases técnicas e teóricas para conseguir atingir maior planejamento territorial, para ter mais organização do espaço brasileiro. E portanto a gente vai observar aí a presença do IBGE nesse período, que vai ser outro núcleo de difusão e de desenvolvimento da geografia teorética, e o IBGE vai ser a entidade privilegiada para conseguir atingir esse maior planejamento territorial. Então, portanto, a gente vai ter um maior destinamento de recursos para o IBGE, que vai ser responsável por esse planejamento territorial, e o fato que já não é tão observado na Unesp aqui de Rio Claro. Vamos dar nome aos bois, digamos assim, né? O movimento não se chamava geografia quantitativa, teorético-quantitativa, porque não eram só as técnicas de quantificação que foram, enfim, alçadas a um grau de importância. A parte teórica da geografia foi uma coisa muito especial, pelo menos aqui em Rio Claro, tá? Talvez no IBGE, que foi outro núcleo em que esse movimento se destacou, a parte quantitativa fosse mais importante pelo tipo de trabalho que eles faziam. Mas aqui em Rio Claro, a parte teórica da geografia teve mais peso, talvez, do que a própria quantificação. Embora a quantificação aparecesse mais, porque era uma coisa novidade, que chocava, digamos assim, de uma certa maneira, né? Mas a parte teórica foi muito importante. Tanto que, na época, a gente fez curso de epistemologia, a gente fez curso de teoria das classificações espaciais, que seria regionalização. A gente fez um monte de cursos de teoria mesmo, para depois fazer a parte de quantificação, de estatística, certo? Então, o nome é Geografia Teorético-Quantitativa. Tanto que o boletim, que surgiu nesse momento para esclarecer as pessoas e também para dar vazão àquilo que a gente vinha pensando a respeito desse assunto, chamou Boletim de Geografia Teorética e não de Geografia Quantitativa, tá? E se você fizer uma pesquisa e um levantamento estatístico sobre os artigos do boletim, certo? E daquela época, mesmo de nós, membros desse movimento, digamos assim, certo? Você vai ver que a boa parte dos trabalhos tem um cunho teórico. Mesmo aqueles que têm uma aplicação quantitativa, eles têm uma base teórica que justifica aquela aplicação, não é? Então, começando por aí. Agora, por que eu me inseri nessa história? Bem, em função do meu orientador, certo? E por que ele se inseriu nessa história? Ele e outros, o Seron, o Miguel Sanches, enfim, a Lívia, pessoas daquela época. Porque eu acho que é uma coisa assim muito importante que explica tudo. A biblioteca de geografia daqui sempre foi, não sei se é ainda, mas sempre foi uma das melhores do Brasil e uma das boas do mundo. Tanto que muitos estrangeiros que nós recebemos aqui e que foram à nossa biblioteca se encantaram com coisas que inclusive eles não tinham nos países dele. Então, por que isso aconteceu? O fundador do curso de geografia aqui e o instalador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 58, se chamava João Dias da Silveira, tanto que o nosso campus se chama João Dias da Silveira, né? E ele era geógrafo, certo? E, ao instalar o curso de geografia, ele recebeu do governador da época, do governo do estado, verbas para instalar os outros cursos também, a Faculdade de Filosofia, mas no caso da geografia,
ele foi à Europa comprar bibliografia. Então ele trouxe de lá, certo? Periódicos, mapas, e ele trouxe algumas revistas a partir do número 1, de 1800 e não sei quanto, tá? E passou a assinar essas revistas, as principais revistas, e essas assinaturas se mantiveram depois dele, tá? Então, conclusão, nós acompanhamos, naquele tempo não tinha internet, não tinha essa coisa, certo? Então, onde a gente bebia conhecimento? Na biblioteca. A gente passava horas lá, certo? Página por página, folheando as revistas que chegavam e sabendo o que estava acontecendo. E a gente, os professores, e eu no caso, como era bolsista, né, participava muito, eu e outros, começaram a perceber que a geografia estava mudando, tanto a geografia que vinha da Europa, quanto a geografia que vinha dos Estados Unidos, da Alemanha, certo? Mesmo a geografia francesa, que era tradicional. Assim, aqueles estudos de caso únicos, particulares, estavam dando lugar a estudos mais generalizados que procuravam descobrir padrões com relação ao espaço, à organização do espaço e tudo, né? E muitos desses estudos vinham, além da parte teórica, certo? Como a teoria das localizações espaciais, a teoria da distribuição da indústria e a teoria da distribuição das cidades, eles vinham acompanhados de uma metodologia para que você pudesse, tirando dados da realidade, configurar essa expressão teórica na realidade. Então vinham aí as quantificações, certo? Então, a geografia traz essa questão dos paradigmas, a questão da utilização de modelos na aplicação, na análise da geografia, a estatística, a importância da estatística. Ela é parte da geografia empirista lógica, né? Que se desenvolveu a partir de 1939 nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa. E é uma geografia que tem característica bem particular, não é? Ela visava trazer para o Brasil a influência do empirismo lógico. O empirismo lógico é uma corrente que derivou do positivismo, não é? Então, é por isso que ela tem importância significativa para a geografia mundial. Dentro das características apresentadas pelos professores, a gente tem que ressaltar aqui que o empirismo é um método no qual o conhecimento só poderia ser aprendido através da experiência real e não teórica. Ele também é caracterizado por ser profundamente descritivo devido à sua modelagem matemática. Essa corrente de pensamento também incorpora a filosofia analítica da linguagem, que vai defender que as explicações teóricas devem ser analisadas a partir da lógica. A gente também tem a presença do método hipotético-dedutivo, que parte do geral para compreender o particular. Aí origina-se, né, leis, modelos e teorias gerais, e todo esse arcabouço era para tornar a geografia mais científica para a época. Agora, para o Brasil, eu acho que a geografia de Rio Claro só apareceu no âmbito brasileiro e até um pouco internacional. Nós recebemos alunos de pós-graduação de fora também, os nossos professores se projetaram fora por causa dessa linha, porque aquela geografia tradicional, não que não tenha valor, tem sim, mas ela passou a ser, digamos assim, menos importante para o arcabouço teórico da geografia como um todo, não é? Você descrever
um município, uma propriedade agrícola ou uma região, por ela mesma, pelas suas características únicas, passou a não ter mais tanto interesse. Quer dizer, a busca por padrões. Quer dizer, então isso que eu estou vendo aqui, ele pode ser generalizado, estendido para cá, né? Então isso deu à geografia uma outra perspectiva e um outro valor, digamos assim, no contexto das ciências. Uma outra coisa que foi importante foi o diálogo da geografia com a estatística, com a matemática, com a filosofia, com as ciências sociais de modo geral. Então, aí entrou antropologia, sociologia, economia. Isso tudo não fazia parte da geografia, certo? Eram conhecimentos estanques, eles lá, nós aqui. Na medida que essa abertura aconteceu, ela não se abriu só para as técnicas, de modo geral, ela se abriu também para esses outros conhecimentos, porque muitas vezes as técnicas apresentavam resultados que só a geografia não explicava. E aí, então, esse diálogo com as outras ciências, que foi muito importante, abriu a geografia, né? Então, eu acho que teve tudo a ver. Embora criticada no começo, depois ela passou a ser encarada como uma coisa normal. Usa quem quer o instrumento, a quantificação. Usa quem não quer não usa, e tudo bem. Tá? Agora, a parte teórica não, essa a gente tem que estudar, todo mundo. O papel de Rio Claro na geografia naquele momento, ele era cientificamente e politicamente importante. Primeiro que, já comentamos isso, você mesmo lembrou, a gente vivia um sistema, né, de governo militar, né, que não incomodava a tendência da geografia quantitativa, incomodava outras tendências. Segundo lugar, né, os geógrafos de Rio Claro tinham um papel forte na CAPES e no CNPq. Então havia, portanto, direcionamento dos financiamentos. Tá? E a relação entre a geografia de Rio Claro e o IBGE também era muito forte. Isso transformou, digamos assim, num eixo, né, Rio Claro, né, como um dos principais polos da geografia brasileira. Isso aí foi forte, isso eu não tenho dúvida. Né? O IBGE é um órgão do Estado brasileiro e ele tratou de formar seus técnicos fora do Brasil. Então, o IBGE mandou fazer mestrado nos Estados Unidos de vários professores que trabalhavam no IBGE ou na Federal do Rio de Janeiro, né? Então, essa combinação é que vai exercer influência, não é? Então, tem vários brilhantes professores que fizeram sua carreira nos Estados Unidos e fizeram muito mais por influência do IBGE, porque o Departamento de Geografia da Federal do Rio de Janeiro, ele tem a sua formação colado com o IBGE, não é? Então, é por isso que teve essa influência e que levou à presença do empirismo lógico lá primeiro. O IBGE tem um núcleo de geografia, certo? Esse núcleo de geografia, professores formados em geografia, trabalhando com geografia, não com estatística dentro do IBGE, tá? Porque tem um núcleo de censo, estatística e o núcleo de geografia. Então, esse pessoal, a gente sempre teve muito boas relações com eles, tá? Tanto que vieram aqui dar cursos ou participar de eventos, não sei o quê, quanto o pessoal daqui foi para lá para participar de atividades deles e tudo, né? Então, eu, por exemplo, só consegui fazer o meu doutorado porque o Espiridião Faisal, que era, na época, o diretor do núcleo de geografia lá do IBGE, me permitiu
usar, o IBGE não tinha computadores próprios, ele usava os computadores da PUC-Rio, tá? Que eram ultramodernos, os melhores que você tinha no país. Então, o IBGE tinha uma área lá na PUC de processamento, né? Que tinha lá um computador que era essa sala aqui, ó, inteira, de armários assim, cheio de luzinhas e tal, que era o computador IBM 1130. O IBGE foi fundado na década de 30, logo depois da fundação dos primeiros cursos superiores de geografia, somente em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque para que o Brasil pudesse, a geografia brasileira, pudesse se unir à União Geográfica Internacional, a UGI. E para que nós pudéssemos nos unirmos, né, a geografia brasileira pudesse estar ligada à UGI, nós precisaríamos ter geógrafos trabalhando profissionalmente. Existia aquela necessidade da prática, né, do geógrafo, né, profissional. E o IBGE foi a nossa ponte para que nós pudéssemos fazer as nossas relações com a UGI, a União Geográfica Internacional. Aquela história, se a geografia era uma ciência ou não era uma ciência, não é isso? Começou a ser discutido, né? E através de uma matematização, né, através da linguagem matemática, na época que se colocava, né, nós, vamos dizer, estaríamos no rol de cientistas mais valorizados, né? Era um problema de autoafirmação também das ciências humanas e principalmente da geografia. A União Geográfica Internacional, a UGI, é uma entidade profissional que promove o encontro de diversos geógrafos do mundo todo, com o objetivo de dialogar e desenvolver a geografia enquanto ciência. Na época, os geógrafos ligados ao IBGE ocuparam tais espaços, fato que levou Rio Claro a se relacionar com o IBGE e, portanto, com a UGI. A seguir, os professores apresentam outras causas que deram origem à corrente de pensamento em Rio Claro. Eu me lembro que Rio Claro tinha, né, pelo menos tinha, por exemplo, assim, as revistas, né, coleções inteiras das revistas que eram compradas e importadas. E também havia uma influência da UGI, né, porque o pessoal de Rio Claro estava ligado à UGI. Então, língua inglesa, UGI, publicações dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, você tem essa, vamos dizer assim, essa fonte da informação científica. Justamente por serem jovens e não terem aqui os seus orientadores, seus formadores, que já tinham saído daqui, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, a Elza Keller, o Ari França, enfim, esses professores que eram da USP, ou de outros lugares vieram dar aula aqui, já não estavam mais aqui. Então esse pessoal mais jovem, com essa bibliografia nova e não sei o quê, se sentiram livres. A USP também tinha essa bibliografia, lá não aconteceu. Vendo essa mudança, puxa vida, o negócio está mudando, nós não podemos ficar na mesma, certo? Então vamos começar a estudar. Se formou um grupo de professores e alguns alunos bolsistas desses professores, e a gente se reunia, se eu não me engano era toda quinta-feira, a gente entrava numa sala de aula com material, certo? E aí a gente se reunia para discutir aquele material, aqueles artigos. Conclusão, a partir daquilo, ideias foram surgindo, certo? E aí então as pessoas começaram, os pesquisadores e alunos e tal, começaram a escrever, a ter ideias próprias a respeito daquilo, certo? E o resultado está aqui. Chegou uma hora que vão publicar onde? Você vai mandar, lá na época tinha o Boletim Paulista de Geografia, que era da GB de São Paulo, e tinha a Revista Brasileira de Geografia, que era do IBGE. A Revista Brasileira de Geografia já estava começando a publicar artigos desse teor, porque o pessoal do IBGE também estava trabalhando nessa linha. E, digamos assim, o espaço para publicação era pequeno, eram poucas publicações. Hoje
você tem centenas, e tem na internet e tudo. Naquele tempo não, eram só essas duas, certo? Tinha uma no Recife, se eu não me engano, mas era muito pouco. Então o que a gente resolveu? Então vamos fazer uma revista nossa. Rio Claro não tinha, né? Então começamos a publicar o Boletim de Geografia Teorética, esse é o primeiro número, tá? Feito artesanalmente, como a gente tinha condição de fazer na época. Como a gente pôde ver, a Associação de Geografia Teorética, a AGTEL, ela se originou a partir de um grupo de estudos que era autônomo e que envolvia ali jovens professores e alunos, e que acabaram depois originando ali o Boletim em 71 e a Revista de Geografia em 76, que foram meios de divulgação científica para a geografia de Rio Claro daquela época, né? Portanto, a AGTEL teve ali um papel central na afirmação de uma identidade da geografia pré-época e também para a relevância dessa geografia no contexto nacional. Porém, a partir da década de 1980, a geografia teorética perde força e é superada pela geografia crítica, né? Que problematizava ali a sua neutralidade científica, os estudos ahistóricos e também a sua visão idealista da sociedade. Na realidade, você tinha, era mais uma geografia técnica. E com o surgimento do materialismo histórico dialético através do marxismo, percebeu-se que faltava uma geografia crítica, né, em relação a uma geografia meramente técnica, muitas vezes considerada alienada, prestadora de serviço. Por quê? Porque a ideia que se tinha, né, na união, na formação do geógrafo, né, era o geógrafo prestador de serviço. A geografia servindo para alguma coisa. Eu acho que assim, a tendência à utilização do método hipotético dedutivo com força, com clareza, é uma contribuição até disciplinar para a geografia. Porque, como a linguagem matemática era a base, né, da comunicação, os modelos, né, as matrizes eram, digamos assim, a intermediação de toda a produção científica. Ela teve um papel do ponto de vista da organização dos trabalhos, certo? Por outro lado, em contraposição a isso, eu criticaria, por exemplo, a exacerbação da linguagem, dos instrumentos, das medidas, né, digamos, das convenções, pesos e medidas, etc., falando mais alto do que o cientista. Por exemplo, o mapa, a matriz eram mais importantes do que, né, a interpretação do cientista. Mas eu acho que também o que faz o enfraquecimento de uma tendência é a não renovação do quadro de pensadores. As pessoas foram se aposentando, né, no Rio de Janeiro, Rio Claro, no Sergipe e tal, e não houve uma renovação do quadro que seguisse a mesma metodologia e o mesmo método. Eu acho que isso enfraquece um pouco. O que, por exemplo, aconteceu diferentemente, eu estou falando em contraposição para a gente entender, né, na geografia crítica, como ela não foi monolítica, ela gerou tendências diferentes, mais radicais num campo, menos radicais em outros. A quantificação, ela é um instrumento a mais que o geógrafo pôde dispor, certo? Para fazer as suas análises, enfim. Agora, não adianta nada você ter números e fórmulas se você não tem uma teoria por baixo, se você não tem um conhecimento da realidade, se você não conhece a realidade com a qual você está lidando, e se você não tem uma base teórica para explicar aquela realidade, os números, as fórmulas não servem para nada.